Oi, gente, tudo bem? Estamos aí entrando na segunda semana da série Liderança. O Instituto Turci e eu, Márcia Turci, estamos aí promovendo uma série sobre liderança. Semana passada nós iniciamos aí com o tema Liderança de Si Mesmo e falamos um pouquinho, né, sobre se conhecer, sobre que ficar ofendido não resolve e não terceirizar as suas decisões. Eu entendo que para a gente poder liderar pessoas, projetos, grandes propósitos nessa terra, nós precisamos primeiro aprender a lidar com nós mesmos, né? Porque o nosso sentimento, as nossas emoções, elas nos sabotam. E as nossas crenças, valores, a nossa história muitas vezes tentam nos paralisar. Então, quando nós vamos liderar pessoas, nós precisamos primeiro aprender a lidar com isso, a lidar com o que sentimos, com a forma que reagimos e com o que decidimos. E hoje eu queria falar com você sobre liderança de pessoas. A semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre liderança de projetos. Então, nós passamos aí para grandes projetos, nós precisamos liderar a si mesmo, liderar pessoas para alcançarmos juntos grandes projetos. É necessário que a gente aprenda a lidar conosco, para lidar com as pessoas e com isso juntos, né? Com as habilidades, competências, com os nossos emocionais alinhados, conseguirmos então alcançar projetos e resultados. Isso é fundamental. E sobre a liderança de pessoas, eu quero trazer algumas questões para a gente poder refletir hoje. E a primeira delas que eu quero falar com você hoje é sobre que as pessoas são diferentes, nós já sabemos isso, né? Somos únicos, fomos formados de uma maneira maravilhosa, você tem uma origem, como eu disse no primeiro episódio, do líder de si mesmo, você tem uma origem, você é único, você é dotado de dons e talentos que Deus depositou em você e você precisa aprender a liderar isso para conquistar, né, o respeito, a empatia das pessoas e com isso juntos conseguirem cumprir propósitos. Então eu entendo que cada pessoa é única e por isso eu acredito que as pessoas são diferentes, sim. Mas as pessoas são diferentes de vários sentidos, né, de diversas áreas. Então nós temos a diferença cultural. As pessoas são diferentes culturalmente, elas carregam culturas de onde nasceram, como foram criadas, de onde elas estão estabelecidas, né? Como seus pais a criaram, como que foi essa infância, essa juventude dessa pessoa. Temos ainda o nível das pessoas intelectual. Isso está muito ligado a como as pessoas foram buscar o conhecimento. Cada pessoa empenha, né, a sua vida para buscar o conhecimento de uma forma. E cada uma tem um nível de maturidade alinhado a isso. Então, nós estamos aí em diversos ambientes, somos diferentes culturalmente, somos diferentes intelectualmente, mas todos temos à disposição as mesmas oportunidades. Mas, além disso, nós temos também pessoas diferentes emocionalmente, de acordo com o que elas passaram ao longo da vida, né? Tem pessoas que são mais feridas que as outras, tem umas que se feriram mais, mas se curaram mais rápido. Isso tudo está na forma como que essa pessoa já se descobriu. Então, se a pessoa, quanto mais você se descobrir, quanto mais você se conhecer, mais você vai trabalhar as suas competências, as suas crenças, seus valores, o seu conhecimento, e com isso você vai alcançar maior maturidade. A grande questão é que as pessoas não se conhecem, elas têm pouco conhecimento sobre si mesma, elas desconhecem o que sentem, por que sentem, e por isso suas decisões são muitas vezes equivocadas, e isso afeta o outro, afeta a sua relação com o outro, afeta a sua casa, afeta a sua empresa, afeta seus negócios, e com isso ela não consegue alcançar a maturidade, para com maturidade conseguir liderar equipes, liderar pessoas, liderar sua família, liderar os seus projetos, suas finanças, e com isso elas acabam se frustrando e não alcançando resultados. Então as pessoas também emocionalmente são diferentes. E também espiritualmente. Cada pessoa busca a sua forma espiritual de conhecer a Deus, só que nós devemos aqui ressaltar que nós somos seres criados por Deus e fomos destinados para um propósito nessa terra, a qual Ele estabeleceu antes mesmo da sua criação, da minha criação. Então, com isso é fundamental nós entendermos sobre a nossa origem, entendermos sobre essa crença, sobre esse valor que a humanidade carrega para cumprir um propósito. Então nós temos aí diversas, né, a diversidade é muito grande entre o ser humano. Nós temos inúmeras diversidades e é importante saber que na hora de liderar, quando você vai liderar uma equipe, você vai estar ali exposto a tudo isso, com pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que têm histórias diferentes e que acreditam em coisas diferentes. Mas um líder, ele precisa aprender a lidar com isso. E é isso que eu quero falar um pouquinho para você.
Outra coisa importante é que os ambientes são diferentes. Quando nós estamos em casa, nós temos a tendência de liderar de uma forma diferente daquela que lideramos no ambiente da empresa, no ambiente da escola, no ambiente da sociedade. Então, nós temos aí muito comum, né, entre nós, seres humanos, os formatos de liderança que a gente acaba adotando dentro dos ambientes. Ah, isso é importante? É muito importante. Por quê? Porque quem não aprendeu a liderar a si mesmo de forma correta, vai liderar de forma diferente a sua família do que aquilo que deveria liderar. Então é importante entender que os ambientes também, eles também influenciam no seu modelo de liderança, uma vez que eles deveriam todos estar pautados na sua crença, nos seus valores, mas muito mais naquilo que você conhece de si mesmo, para aprender a entender o outro, porque não se trata do ambiente de você ter um cargo, né? Exemplo de que, quando estou na empresa, eu tenho uma equipe, eu sou líder, então ali eu tenho que exercer a empatia, ali eu tenho que me colocar no lugar do outro, ali eu tenho que ter um pouco mais de respeito, ali eu tenho que não posso falar tudo o que eu penso, mas não é diferente na sua casa. Não é diferente no trânsito. Não é diferente quando você está num ambiente exposto a outras pessoas que pensam diferente de você. Então você precisa entender que liderança é o fato de aprender a se relacionar consigo mesmo e com o outro. Então liderar pessoas vai passar por isso. Então eu queria falar um pouquinho disso. Então quando nós estamos em ambientes diversos e com pessoas diferentes, nós precisamos aprender a como nos posicionar, a engajar essas pessoas naquilo que é necessário, não naquilo que eu quero e não naquilo que eu sinto. Quando você está no ambiente familiar, muitas vezes você vai ter que aprender a lidar com as pessoas que estão dentro da sua casa e liderá-las para aquilo que é do bem comum da casa, da família. Quem é que deixa um filho fazer tudo o que quer dentro de casa? Pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas que desconhecem qual é o conceito correto de educação. Mas quando você está ali no seu ambiente familiar, você está liderando seus filhos, você está liderando suas decisões, você está liderando todo aquele ambiente. E entender o outro como ele é fundamental. Porque nós precisamos entender que cada pessoa tem o seu comportamento, tem o seu temperamento e tem também as suas frustrações, tem seus processos que passou a vida toda e aquilo vai influenciar no modo que ele se relaciona com você. Então, a partir do momento que você passa a se conhecer, você vai buscar conhecer o que o outro está sentindo. Você vai buscar conhecer o que o outro quer receber de você e não aquilo que tão somente você quer dar. E isso é fundamental para liderar pessoas. Respeitar o outro, as diferenças e entender que o nível de maturidade dele não é o mesmo que o seu e que o nível emocional dele não é o mesmo que o seu é fundamental para que você possa influenciá-lo a se tornar cada dia mais uma pessoa melhor. Agora, você precisa estar bem para fazer isso. Quando nós estamos emocionalmente feridos, quando nós não somos tratados no nosso emocional, quando não temos controle, a tendência é que nós vamos fazer isso principalmente com os que são de casa. Então nós vamos começar a dar para o outro só aquilo que temos. E se o que temos é algo que pode desrespeitar, é o que nós vamos fazer. Então, para nós podermos liderar pessoas, nós precisamos respeitar o outro. Você não vai conseguir convencer o outro a mudar. A única pessoa que você consegue mudar é a si mesmo, e se você quiser. Agora, ao outro, você pode influenciar com as suas atitudes, com os seus comportamentos. Se eu grito, eu recebo grito. Se eu trato bem, eu recebo bem. Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas com o próximo. Então, quando nós queremos chegar a lugares, como as pessoas falam, né? Eu quero voar alto. Quanto mais alto você voar, mais sozinho você vai ficar. Só que para você voar alto e chegar num lugar onde você entende que a sua maturidade está alcançando um nível de plenitude, você vai entender que você será exposto ao dia a dia a circunstâncias difíceis e a pessoas difíceis. Porque são as pessoas difíceis que nos treinam, são elas que nos fazem crescer em maturidade e no nosso emocional. Então você precisa entender que todas as vezes que você está lidando com alguém mais difícil de comportamento do que você vai ter que entender que para influenciá-la, você tem que respeitá-la.
Não é colocando para ela as suas imposições, colocando para ela tudo que você acredita, tudo que você acha, de forma a fazer com que ela, né, aceite goela abaixo. Ela não vai aceitar. Você precisa entender que é com as suas atitudes, que é com o seu exemplo que você vai influenciá-la. Sim, um líder, ele lidera pelo exemplo. Ele influencia pelo exemplo. Nós temos inúmeros grandes líderes que dão exemplos para nós. Mas eu queria citar um. Para você que conhece a Bíblia, Jesus Cristo é o maior exemplo de liderança para mim como pessoa. Ele tem uma forma de liderar que ele consegue com que as pessoas se sintam respeitadas e que que elas façam a reflexão daquilo que precisa ser mudado. Então não é uma imposição. É uma reflexão do quanto ela vai ter de ganho se ela mudar aquilo que está fazendo mal a ela. Então, uma liderança, ela precisa entender a influência dela e também respeitar o outro do jeito que ele está naquele momento, em que nível ele está, como está a área dele e qual é o ambiente. Você precisa entender que esta pessoa também está passando um processo e ela está num processo de construção. E o seu papel, se você é líder nesse momento, o seu papel é contribuir, facilitar para o crescimento dessa pessoa. Nós estaremos expostos diariamente a encontrar com pessoas diferentes e com pessoas mais difíceis que nós. Mas ao mesmo tempo nós também encontramos com pessoas que nos influenciam a sermos melhores. E nós precisamos estar abertos a isso. Quero contar para você uma história. Eu tinha uma equipe onde eu liderava e uma vez uma colaboradora minha chegou e ela chegou muito nervosa, chorando muito, isso era 8 horas da manhã. E eu perguntei para ela, o que foi que aconteceu? E ela estava toda machucada, arranhada. O que aconteceu com você? Ela me disse, eu tive uma briga no metrô. Nós morávamos em São Paulo, eu trabalhava em São Paulo, e ela me disse assim, eu tive uma briga no metrô. Então, quando ela foi entrar no vagão, aquele tumulto, né, que era para entrar ali naquele vagão, naquele metrô, então ela correu para sentar num lugar e uma moça falou para ela, eu ia sentar nesse lugar. E nisso a moça pediu para ela levantar, ela disse, não vou levantar, o mesmo direito que você tem de sentar, eu também tenho. E ali começou uma discussão, só que essa discussão, ela acabou numa agressão. Porque essa moça que estava em pé, então partiu para cima da minha colaboradora e houve ali, né, uma briga dentro do vagão, dentro do metrô, e elas então foram separadas pelas pessoas que estavam ali. Então você veja que o tempo todo nós estamos sendo expostos a aprender a lidar com as pessoas e liderar as circunstâncias a qual nós somos expostos. Você então está no trânsito, você tem que manter o seu controle por alguém que te xingou para que isso não vire uma briga e não vire até uma morte, como muitos casos no Brasil. Eu estou atualmente nos Estados Unidos, mas o que eu aprendi aqui? Que não muda. Não é a geografia que muda, o ambiente, ele não te torna um líder habilidoso. O que te torna um líder habilidoso é você se conhecer, é você aprender a lidar com o que você sente para então liderar aquilo que o outro está sentindo e como ele está reagindo. Para você influenciar e tornar o ambiente diferente, tornar as pessoas melhores. Então você passar pelos lugares e deixar legado. Então eu entendi, chegando aqui nos Estados Unidos, que não muda. Nós somos todos seres em construção, somos humanos e estamos o tempo todo sendo expostos às circunstâncias para aprendizado, para crescimento. Agora, a decisão de crescer e aprender com isso é de cada um, é individual. Mas quando nós somos chamados para liderar, nós não podemos nos isentar dessa responsabilidade. Como líderes, nós temos a responsabilidade de influenciar os nossos filhos a fazer a coisa certa, a aprender os valores corretos. Quando nós estamos liderando uma equipe, nós temos que influenciar aquela equipe a cumprir as normas, os regulamentos daquele departamento, daquela empresa. Então, o líder tem um papel fundamental na hora de liderar pessoas, mas respeitar o outro passa por você respeitar a si mesmo. Se você não respeita o que você sente, se você não respeita nem a você mesmo, como você vai respeitar o próximo? Então, por isso que eu falo que o líder, ele precisa primeiro se conhecer. Conheceu, vai aprender a conhecer as circunstâncias, vai aprender a se liderar, vai aprender a estar num vagão como essa minha amiga e não entrar nessa discussão. Você vai levantar e vai falar, ok, pode sentar. Sabe por quê? Não compensa a sua paz.
Tem circunstâncias no momento da liderança que você está exercendo no seu dia a dia que entrar em guerras desnecessárias, em discussões fúteis que não levam a lugar nenhum, não vai compensar. Então você abre mão. Você abre mão para que o outro aprenda. Então você faz uma reflexão para o outro, você dá o direito ao outro quando o direito seria seu. Você torna o outro superior a você quando seria você. A Bíblia fala que nós devemos considerar uns aos outros superiores. Jesus, em um momento muito crucial da sua vida, ele lavou os pés dos discípulos. O que ele estava querendo nos ensinar? Ele estava querendo nos ensinar que nós fomos feitos para servir uns aos outros. Como que eu vou servir as pessoas no momento da liderança se eu não as respeito, não respeito o que elas pensam, não respeito as crenças, os valores, o momento emocional, espiritual e de maturidade que essa pessoa está? Essa pessoa está em crescimento. A única maneira que eu tenho de contribuir é com o meu exemplo e com a minha influência positiva. Se eu ajo com ela com desrespeito pior do que o que ela está fazendo comigo, como eu quero exigir dela que ela seja e que ela esteja num nível de maturidade que eu sei que ela pode chegar? Então é fundamental a gente entender o respeito no momento da liderança. Quando estamos liderando, nós precisamos aprender a respeitar o outro, a entender o nível de maturidade dele, o nível emocional dele, o nível cultural dele. Eu gosto de um exemplo que uma vez eu fui exposta na empresa que eu trabalhava, um colaborador meu chegou e falou assim, nossa, aqui é muito diferente, né, trabalhar aqui na sede, porque ele veio do interior de São Paulo e ele foi trabalhar na sede conosco, no escritório central. E ele achou muito estranho, porque ele entrava no elevador, um elevador de 10 andares, que os 10 andares eram todos os departamentos da empresa, e ele saía falando bom dia para todo mundo e as pessoas achavam estranho. Mas culturalmente, ele vinha de uma cidade do interior de São Paulo, onde ele passava o dia falando isso, bom dia, boa tarde, boa noite. E sendo que em algumas cidades, em algumas capitais, você fala isso muito de forma superficial, mas de educação, do que propriamente porque você quer puxar uma conversa, você quer saber como foi a manhã da pessoa, como ela está. Então, culturalmente, nós temos divergências, nós somos diferentes. Eu gosto também de um outro exemplo que eu trago nos treinamentos, que o paulista ele fala extra. O carioca fala extra. O mineiro fala uai. Culturalmente, nós precisamos, no momento que estamos liderando, respeitar o outro. Isso é importante? Porque quantas pessoas não fazem piada com o modelo cultural do outro? Quando, na verdade, você quer respeito, mas você não dá respeito. Emocionalmente, as pessoas são diferentes. Você não sabe a história que o outro carrega? Você não sabe o que ele enfrentou? Eu não sei. Você não sabe a minha trajetória, eu não sei a sua. Então, emocionalmente, um líder maduro, um líder tratado com controle emocional, com empatia, um líder que é de influência, que tem exemplo, ele vai respeitar o outro no momento que ele vai conseguir discernir, você vai conseguir mapear como que as pessoas estão se sentindo. Então, é importante você aprender a conhecer o temperamento do outro. Quais são os temperamentos das pessoas? As pessoas são diferentes em termos de temperamento. Existem pessoas que são mais reservadas, existem pessoas que são mais falantes, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você olhar para si mesmo, você vai ver que você não é igual ao outro. Então, quando parte dessa ótica, fica mais fácil liderar as pessoas e respeitar o ambiente, respeitar como as pessoas estão, em que fase elas estão. E você vai entender que você foi chamado para cumprir propósito e que você está ali exatamente para fazer a diferença. Se você é a pessoa que tem mais controle na sua família, você é o responsável por ajudar aqueles que não têm controle emocional a chegar nessa fase. Se você tem uma equipe que você percebe que nem todos têm o conhecimento que você tem intelectual, você como líder tem que influenciar essas pessoas a buscarem conhecimento. Se você está numa igreja que você entende que as pessoas não estão conseguindo chegar até Deus da maneira que devem chegar, você é o responsável para influenciar essas pessoas a levar elas até Cristo. Então, como líder, nós não podemos nos isentar da nossa responsabilidade.
Mas isso passa, o primeiro episódio de hoje que eu quero reforçar com você, passa por você respeitar o outro, respeitar o espaço, respeitar o tempo, respeitar o momento, a decisão. Mas isso não pode te tornar uma pessoa isenta. Isso tem que fazer com que você olhe para essas circunstâncias e fale: eu vou influenciar essa pessoa para o bem, eu vou influenciar essa pessoa a chegar no nível de maturidade que ela tem que chegar, eu vou influenciar essa pessoa a ser uma pessoa melhor. Mas se você não está conseguindo fazer isso nem com você, você não vai conseguir fazer com as pessoas, ok? Então é importante nós entendermos que para liderar pessoas, para alcançar grandes projetos, cumprimento de propósito, você tem que aprender. Nesse primeiro episódio eu te digo, respeite o outro. Você não pode amar o próximo se você não ama a si mesmo. A gente só dá o que a gente tem. Se você não consegue se amar, se você não consegue se respeitar, tá aí um indício. Por que você não respeita o próximo? Por que você não consegue respeitar uma norma? Por que você não respeita uma lei de trânsito? Por que você não respeita? Porque você põe em risco a vida do outro. Mas quem se põe em risco o tempo todo não tem o mínimo de respeito em colocar o próximo numa linha de risco. É importante você entender que para liderar, ai Márcia, por que você está falando isso? Porque é importante você entender que quando você estiver num ambiente com pessoas, você precisa aprender a respeitar e a liderar aquele ambiente para um cumprimento de propósito. Você tem um propósito e você foi chamado para influenciar pessoas para alcançar o propósito delas. Deus te abençoe.